Nosso propósito de hoje é tratar a respeito desse tema tão falado, na verdade, é um tema constante, inclusive na própria mídia, é um tema que invadiu a sala de aula, por mais que professores, seja na educação básica ou mesmo no ensino superior, seja ele na graduação, na pós-graduação, por mais que a gente, em um primeiro momento, nem tivesse tanta familiaridade com essa variedade de percepção da vida social, ela invadiu as nossas vidas, né? Entrou sem pedir licença. Então, como consequência disso, nós fomos impactados por uma série de questões que, em algum tempo, causaram, inclusive, bastante estranhamento. Algumas questões, inclusive, elas já tinham sido postas e, a bem do conhecimento científico, ninguém nunca discordou que a Terra fosse um geóide, né? Então, a gente passou a entrar em contato, por exemplo, com contraposições de que a Terra poderia ser plana, e uma série de outras questões. Além dessas ideias mais preliminares, nós temos, para além dessa questão, algo muito mais complexo e com impactos muito mais vivos no ambiente social, que é a forma como essas notícias vão conduzir processos da vida em sociedade, a ponto de orientar decisões no campo da vivência democrática, por exemplo. É justamente sobre isso que nós iremos falar, fazendo uma alusão e uma elaboração desse pensamento para uma aplicação, para uma vivência prática. E aí aquela história de qual é a parte que me cabe neste latifúndio, né? Eu, professor, eu, educador, eu, facilitador, eu, como promotor do conhecimento científico, seja em que nível eu atue, como eu poderei me pronunciar para que eu consiga promover um ambiente onde nós tenhamos condições de evocar o conhecimento científico na sua real proposição e então fazer com que esse conhecimento científico, que nós já sabemos pelo método científico é válido, tenha a sua credibilidade apresentada, que vai ser um ponto que nós então também entraremos em diálogo a esse respeito. Credibilidade, né? O que é essa tal de credibilidade e como a gente vai compreender. Então, nós vamos começar falando aí um pouquinho sobre essas primeiras percepções. As fake news, elas vão se popularizar, sobretudo o termo fake news, mais recentemente aí. Nós vamos ter ali lá pelos anos de 2014, primeiros fenômenos, pelo menos noticiados, a respeito das fake news na era da informação. Então, elas compreendem pelo menos aí essas três esferas, que são a notícia, a informação e a comunicação, sobretudo pelo fato de que esses fenômenos eles se integram, eles interagem, ou melhor dizendo, esses recursos, a notícia, de uma forma geral, sobretudo no campo formal, dos veículos de notícia, da mídia como um todo, os meios de comunicação, de uma maneira geral, que sofreram um grande acréscimo dos recursos tecnológicos, e a forma como se informa hoje em dia. Esses três aspectos eles estão intrincados, eles estão interrelacionados quando a gente fala de fake news. Quando eu utilizo esses três aspectos para citar, eu também não estou dizendo que fake news é uma coisa nova, novíssima. Não. A compreensão de notícias falsas, inclusive de notícias falsas para conduzir processos no campo político, social, econômico, não é algo que está acontecendo agora. O que nós percebemos, sobretudo com o avanço das tecnologias de comunicação e de informação, foi uma agudização desses sintomas, onde hoje em dia é muito mais previsível, ou melhor dizendo, perceptível a forma como essas notícias impactam o nosso dia a dia devido à grande possibilidade de difusão das informações. Daí, para a gente falar a respeito de fake news, nós vamos dar um pulinho, e aí para a galera das ciências humanas, história, filosofia, sociologia, tem muito mais familiaridade com essas temáticas, a gente vai precisar resgatar um termo, e o termo é pós-verdade. Esse termo nos chama a atenção porque no ano de 2016, o dicionário Oxford, da Universidade de Oxford, ele vai registrar o termo pós-verdade como a expressão mais utilizada naquele ano. E a gente se faz a seguinte pergunta: e o que seria então pós-verdade? Já que é um conceito que frequentemente ele tem sido chamado a atenção, e em 2016, como a gente pode observar aí por meio desse dado,
houve uma, né, profusão desse tema. Ele acabou estando presente em diversos ambientes de debate, pesquisas realizadas na internet, por exemplo, deram conta de que era um termo frequentemente pesquisado, frequentemente procurado. Então, a gente pensou aqui de uma publicação a seguinte definição, ou melhor dizendo, conceituação. A pós-verdade seria uma condição absolutamente paradoxal de nossa contemporaneidade, então eu gostaria que vocês observassem esse aspecto, tá certo? Vou até colocar aqui o ponteiro, só para a gente indicar. Então, ó, quando eu falo nessa condição, aqui já está sendo colocado que ela é uma condição paradoxal da contemporaneidade. Então, a gente já está atrelando isso a um momento histórico, a contemporaneidade, tá certo? Um tempo no qual a opinião pública parece perder seu lastro de uma pretensa verdade objetiva, um horizonte ético racional, assumindo em seu lugar posicionamentos que parecem se resguardar muito mais no campo das crenças e emoções. Então vamos desdobrar aí essa fala, vamos desdobrar esse pensamento que está sendo colocado. A ideia da pós-verdade se apresenta quando aquilo que é apresentado na condição de uma constatação factual, de um fato, por exemplo, ou aquilo que foi anteriormente apresentado como evidência de um processo científico, de uma dedução histórica, isso agora passa a ter um valor relativo. E o que é que vai operar um valor sobre essas constatações? Sobre o fato, o que é que vai decidir, trocando de miúdo, só para a gente entender, o que é que vai decidir para mim, eu, sujeito, que estou ali na prática social, o que é que vai decidir se eu deverei acatar aquela informação ou não? Não é mais a realidade se aquilo está no campo dos fatos ou não. Se aquilo é uma verdade, e utilizando o termo verdade aqui bem entre aspas, né? Mas falando-se especificamente da verdade, tendo como referência o fato, tendo como referência a ciência enquanto método, então passa-se a dar lugar às crenças pessoais e às emoções. Então eu observo o fato, mas se aquele fato ele não condiz muito bem com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, e quando eu falo de crença, eu não estou falando especificamente de religião, mas daquilo que move a minha formação individual, pessoal, mas também com as emoções que eu desenvolvo ao me relacionar com esses fenômenos, com essas questões. Isso sim, essas crenças e essas emoções é quem vão, então, validar aquele fato, aquele fenômeno, aquela verdade científica. Daí nós vamos começar a perceber que essa verdade, então, ela é relativa. Nós vamos começar a relativizar, inclusive, coisas que em tese seriam óbvias. Situações que, observadas no contexto social, elas são consideradas já formuladas, já apontadas pelos padrões de estudo que nós temos, ou um fato que aconteceu, isso começa a ser relativizado. Então, a pós-verdade, dentro dessa perspectiva, tem um íntimo contexto com esse momento que nós estamos vivendo hoje, a contemporaneidade. E aí, quando a gente fala disso, só para pegar aí uma referência, tá certo? Uma referência de livro, é um livro que eu gosto muito, é o livro do George Orwell, 1984. Não sei se vocês que estão aí conosco já tiveram a oportunidade de lê-lo, ele também foi adaptado para o cinema, mas é uma obra que vale muito a pena nós entrarmos em contato, que aí ele vai falar não da pós-verdade, não desse conceito, mas ele também vai lançar um olhar a respeito do que é essa verdade. Porque lá no livro 1984, nós temos uma determinada sociedade que ela é governada por uma determinada conjuntura, onde faz parte ali, além dos órgãos do governo, o grande irmão, o Big Brother, e ali nós temos uma modulação dessa verdade a partir do que é visto por meio dessas estruturas de poder. Então, dentro desse contexto da obra do grande escritor George Orwell, né, que tem aí por título 1984, nós temos uma outra compreensão da verdade sob uma ótica de manipulação das informações para muitas vezes se produzir uma verdade em virtude de uma perspectiva de controle, por exemplo.
fica aí esse incômodo, né, para que a gente possa depois se debruçar sobre essa obra, que é uma obra que vale muito a pena, tá certo? Para a gente gerar esses confrontos importantes. Mas voltando ao nosso tema geral, já que a gente está falando aí de pós-modernidade. Existem dois pensadores da sociologia que mais recentemente eles vão trazer reflexões que nos aproximam desse contexto da pós-modernidade. Um deles é Zygmunt Bauman, né, o polonês, que nos deixou logo agora, né, nesses últimos tempos, e Stuart Hall. São os dois grandes pensadores do momento mais recente que vão nos trazer considerações mais específicas sobre como a pós-modernidade lida com o fato, com as informações e com isso que a gente está chamando aí de verdade. Então vamos perceber o seguinte: no atual contexto, nós temos hoje um mundo globalizado. Esse mundo, ele então é totalmente interligado pelas mídias, pelas redes que nós produzimos aí, embasados na tecnologia da comunicação e da informação. O mundo hoje resume-se a uma aldeia global, como alguns autores vão assim listar. No entanto, nesta aldeia global, nós temos mudanças e transformações que estão acontecendo numa velocidade jamais vista na história humana. Então, as transformações nas estruturas, nas formas de se relacionar, geram também mudanças que nós vamos ver estampadas do ponto de vista da atividade econômica, da forma como se realiza saúde, tratamentos específicos para doenças, por exemplo. Então, tudo isso vai gerando um grande fluxo de mudanças e de transformações que faz com que a atualização, vamos dizer assim, o F5 da nossa sociedade, ele seja bem mais breve. Basta você levar em consideração um dado apenas para ilustrar a nossa fala, que há mais ou menos, digamos que há mais ou menos 12 anos atrás, uma página como o Google, né, que hoje é o maior site de busca do mundo, ela levava, em média, 15 dias para fazer uma varredura completa na rede e depois entregar essas informações para os servidores distribuírem. Então, se tivesse coisa nova na rede, eu teria que esperar uma média de 12 a 15 dias para essa informação estar disponível para que eu acessasse. E aí depois eu ia criando um repositório, ia engordando esse repositório e ele ia sendo atualizado. Hoje essa velocidade é outra. Hoje nós não precisamos mais esperar 15 dias para que o Google faça uma varredura e nos disponibilize o que tem de mais atual. Hoje isso acontece em segundos. A cada segundo que você tem, a rede está promovendo aí atualizações para que essas informações cheguem ao nosso alcance. Então, hoje isso acontece quase que em tempo real. Daí nós percebemos que o nosso relacionamento com a informação e posteriormente com o conhecimento vão necessariamente ser influenciados por esse ritmo de mudanças e de transformações. Daí, enquanto sujeitos, nós estamos imersos, inseridos nessa vivência. Não há como nos alhearmos, nos alienarmos, a menos, claro, se de repente a gente fosse, né, viver como nômades aí, totalmente isolados da tecnologia, o que para a nossa atual condição é extremamente difícil. Porém, deveremos considerar que, enquanto indivíduos, nós também nos relacionamos com outros indivíduos. Formamos aí do ponto de vista biológico, geográfico, étnico e, sob o ponto de vista também das redes, grandes grupos. Grupos que serão movidos por necessidades, que serão movidos por interesses, que serão movidos por uma série de fatores que estarão, então, alimentando a forma como nós nos conduziremos dentro dessa rede. Daí, aqueles dois autores que nós falamos anteriormente, eles vão lançar observações e conceitos a respeito do modo como a sociedade pós-moderna lida com essa estruturação baseada nessas mudanças e transformações. Zygmunt Bauman, ele vai chamar isso de modernidade líquida. A modernidade vai adquirir um aspecto liquefeito. E a liquidez fala justamente sobre o fato de que as relações hoje elas têm uma fluidez absurda e isso traz uma série de reflexões. Já
o Hall vai falar para a gente de modernidade tardia. Nós não queremos fazer aqui, nesse momento, o confronto das ideias, não, mas para mostrar que nós temos pensadores da atualidade que vão trazer reflexões sobre como a sociedade pós-moderna se estrutura e os impactos dela na vida prática, na vida cotidiana. Daí a gente não pode desvincular esses dois termos, pós-modernidade e pós-verdade. São termos que dialogam entre si, porque nós vamos perceber que a sociedade pós-moderna acaba se tornando um ambiente propício para o surgimento dessa pós-verdade. E aí, só lembrando, só rememorando aquilo que nós já falamos. O que é a pós-verdade? É quando os fatos e as comprovações e evidências passam a ser relativizados ou desconsiderados, levando em conta basicamente as crenças pessoais de uma pessoa, de um grupo, de um partido, de uma determinada área, e também as emoções envolvidas nessas questões. A gente vai ter mais condição de explanar isso com maior detalhe. Então, nós podemos dizer que é uma época de rápidas mudanças e até mesmo os fatos perdem a sua solidez. Então, em algumas circunstâncias, um fato está sendo observado, seja através da mídia, está reportando esse fato, através de jornais, ou a constatação de um fato por meio das mídias científicas, dos meios científicos. Por exemplo, os cientistas nos dão conta de informar, principalmente aqueles que se dedicam no campo da climatologia, que nós estamos passando por grandes ondas de calor, características das alterações climáticas que acontecem no nosso planeta, em virtude de uma grande emissão de gases que intensificam aquele fenômeno já conhecido do efeito estufa, produzindo o chamado aquecimento global. Então, isso é um fato científico. Isso é observado, aferido, existe uma série de pesquisas, mas daí, em virtude dessa condição da pós-verdade, nós vamos observar muitas pessoas, e até pessoas de renome, de onde inspira-se até uma certa figura de credibilidade, em alguns casos, que irão se posicionar de modo a colocar antes dos fatos as suas crenças particulares, as suas constatações pessoais e a sua emoção em relação àquelas questões. E isso tem um componente de gravidade muito sério no contexto social. Nós vamos ver por quê logo em seguida. Daí nós vamos dizer que no contexto aí do que nós chamamos de pós-verdade, isso acaba criando uma espécie de mecanismo para selecionar a verdade. Vamos imaginar uma determinada situação. Um determinado sujeito, uma pessoa, depara-se com um fato, uma informação que está reportando ali um fato que aconteceu. O fato é, Anvisa autoriza novo teste para a vacina contra a Covid-19. Nós sabemos que pelo atual momento em que nós estamos, nós passamos por uma grave pandemia. E a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou no nosso país testes, que são testes supervisionados, com nível de segurança elevado, para se fazer, então, a aferição da qualidade da atividade terapêutica da vacina, que está sendo apresentada como uma das alternativas para o combate à Covid-19. Daí nós temos, basicamente, no contexto aí dessa seleção de verdades, duas posturas muito comuns. A primeira é, eu concordo com aquela informação. Por quê? Porque ela diz respeito às minhas crenças pessoais. Eu concordo porque aquela informação, de alguma forma, ela não ameaça aquilo que eu trago, ou ela não provoca emoções ruins e desgastantes em mim. Logo, eu passo a considerar essa informação como algo verdadeiro. Aí, como é a postura de alguém? Ah, não, tá certo. A Anvisa é um órgão sério. Autorizou o teste de vacina porque provavelmente essa vacina merece ser testada para nós averiguarmos. Então, esse seria um dos pontos. Na sequência, nós temos a segunda posição desse aspecto de seleção de verdade. Aí a pessoa que discorda dessa informação. E o discordar, assim como o concordar, neste caso específico, ele vai ter uma relação com as crenças pessoais e as emoções.
De repente, as minhas crenças pessoais, a forma como eu fui educado, politicamente, socialmente, levam-me a uma desconfiança. E aí eu já tendo a rejeitar aquela informação logo de início. E aí vou trazer os seguintes comentários. Não, não podemos confiar na Anvisa. É um órgão que foi comprado, não existe rigor técnico suficiente. Ou, de repente, falar sobre esse assunto por conta das minhas experiências me traz emoções desgastantes e aí eu vou inserir essas emoções na minha fala, no meu discurso, então eu discordo e passo a caracterizar e considerar aquela informação como uma informação falsa. O fato aí da Anvisa, gente, é só um exemplo que eu estou utilizando para falar para vocês sobre como a pós-verdade ela abre espaço dentro desse momento que nós estamos vivendo, chamado pós-modernidade, para o surgimento das fake news. Então, a pós-verdade abre uma lacuna, nós vamos dizer assim, para que ocorra essa relativização das informações, onde o que é que vai ser importante aí não é mais o fato, não é aquilo que está sendo observado com o rigor do método, são as opiniões isoladas, as emoções particulares, a opinião de pessoas que exercem influência sobre grupos, e normalmente nós vamos verificar que são opiniões endossadas em falas muitas vezes que instigam alguma coisa no campo das emoções. Nós vamos ter condição de verificar isso em outros aspectos mais adiante. Logo, a pós-verdade provoca um ambiente extremamente propício, cria um cenário extremamente propício para quê? Para a circulação de informações manipuladas. Porque se eu não tenho uma referência para atentar quando eu lido com essa informação, eu vou me pegar a quê? Eu vou me limitar ou me circunscrever a quê? Porque quando eu falo de uma informação científica, eu me reporto ao método científico. É importante lembrar isso. Um cientista, ele não tira uma descoberta da cabeça assim do nada. Nossa, descobri uma determinada droga. Não. Aquilo ali passa por um método. Diga-se de passagem que segue protocolos rigorosos. Quem trabalha com processos em ciência, seja nas ciências humanas, nas ciências da natureza, nas ciências da educação, eu sempre faço essa fala porque, como educadores, nós somos cientistas, somos produtores de conhecimento, nós deveremos ter o mesmo rigor e o mesmo valor por essa produção pelo seguinte sentido, porque é essa informação, é esse conhecimento que vai conduzir os debates dentro da nossa área de produção. Então, um pesquisador ele não vai chegar simplesmente e dizer, olha, descobri tal coisa, olha, descobri uma nova droga, ou estou estruturando uma nova tese sobre os processos de aprendizagem humanos. Não. Isso precisa ser publicado. Aquele pesquisador deverá tornar, pesquisador ou pesquisadora, deverá tornar público aquela informação. Por isso que hoje em dia as formas mais utilizadas de tornar essa informação pública é quando uma pesquisadora ou um pesquisador apresenta isso na forma de um trabalho, um artigo, um resumo expandido, de alguma forma, ou como resultado de um processo de formação na graduação, na pós-graduação, e aí nós temos os trabalhos de conclusão de curso, dissertação, tese, ou em eventos científicos para os quais se destinam aquela produção específica. E daí a comunidade de pensadores e de pesquisadores daquele contexto terá condição de averiguar como aquele trabalho foi produzido, criticá-lo, avaliá-lo e, inclusive, replicá-lo. Porque é por meio da replicação que outros pesquisadores terão condição de avaliar se existe alguma fenda, se existe algum comprometimento aí no campo daquilo que está sendo proposto. Então, o cientista não é Deus, tá certo? O cientista não diz, faz e acontece. A ciência é um processo metódico, sistemático e um processo crítico. Nós não podemos tirar a ciência do campo do método. Por quê? Porque senão fica tudo solto. Como é que eu tenho segurança de reproduzir aqui no Ceará algum tipo de compreensão, seja no campo das ciências humanas ou algum experimento no campo das ciências da natureza, que foi desenvolvido lá no Canadá, por exemplo? Aquilo tem que ter sido reportado dentro de um rigor metodológico. Por isso que nós sempre atentamos para esse olhar científico, de nós
aprimorarmos a nossa visão, sobretudo enquanto educadores, para falar sobre esse método científico para os nossos alunos. Melhor do que isso, para abordar o método científico na vida e propor aos alunos uma interação com este mesmo método científico. Então, como nós íamos dizendo, esse ambiente cria algo bem propício, a pós-verdade, cria um ambiente bem propício para quê? Para a circulação de informações manipuladas. Logo, esse ambiente se torna bastante fértil para o aparecimento das fake news. Porque uma vez que eu manipulo uma informação, eu já tirei daquela informação a sua credibilidade. E a manipulação normalmente acontece com a intencionalidade. Se manipula a informação para se alcançar algum fim com isso. E é daí que surge um espaço no ambiente social para a circulação das chamadas fake news. E, portanto, as fake news, elas são graves e têm um poder de destruição que nós muitas vezes não fazemos ideia. Vamos citar aqui 3 pontos específicos só para a gente compreender de forma geral onde as fake news afetam na nossa dinâmica de convivência social. Por exemplo, as fake news, sobretudo a sua disseminação, elas criam grupos de ódio. A gente vai falar disso mais na frente, mas é importante que a gente compreenda que quando se disseminam informações manipuladas, essas informações elas atentam para aspectos muito específicos. Porque, como eu disse logo agora, essas informações elas não foram manipuladas à toa. Elas têm uma finalidade, elas têm uma função. E, normalmente, a finalidade é lograr algum tipo de ganho monetário mesmo, de dinheiro, porque essas informações circulam na estrutura de rede. Então, quem as manipulou, na maioria das vezes, fez aquilo para atrair views, para atrair curtidas e compartilhamentos. Porém, eles irão explorar, baseado nisso, gatilhos comportamentais que são muito frequentemente utilizados. É importante nós observarmos que existem alguns gatilhos que eles chamam a nossa atenção por questões até mesmo fisiológicas. Se eu, de repente, mostrar aqui para você uma determinada notícia contando algo que nós consideramos bom, né, algo positivo, hoje no Brasil se formam tantas pessoas na educação e passam a atuar, a gente acha bonito, alguém da área de repente se enverga, né, para ir procurar a fundo essa informação. Nossa, se formaram no Brasil hoje tantos profissionais da educação e tal, como é legal. Só que isso não cria, pelo menos num primeiro impacto, uma mobilização das nossas funções fisiológicas mais ativas. Vou já explicar por quê. Quando você entra em contato com uma informação chocante, e normalmente as palavras são chocantes, a sinalização é chocante, e aí você vai ver que isso cria, isso mobiliza uma série de funções psíquicas, comportamentais e biológicas, a ponto da gente se perceber extremamente instigado para ir em busca daquela informação. Ou seja, a gente trabalha com uma dimensão de contato onde o indivíduo ele vai ser levado para entrar em contato com aquela informação porque aquilo chamou a atenção de alguma forma, despertou gatilhos que estimularam a atenção, que criou, de certa forma, até um nível de estresse fisiológico, porque vai acabar gerando uma revolta, vai acabar gerando, em algum contexto, uma oposição àquela ideia. Então, isso intensifica a circulação dessa informação na sociedade. E isso, em muitos contextos, vai ajudar negativamente a criar grupos de ódio. Grupos que vão enrijecer esse discurso em torno de outros grupos que divergem em campos de ideia. E aí vale lembrar aquilo que é muito importante, de que o debate é importante sempre e nós não deveremos reduzir as pessoas às suas ideias. Isso já é intolerância. E é importante sempre lembrarmos que a intolerância é um problema e um processo de ordem afetiva, né? Pessoa que é intolerante, ela traz uma questão do campo afetivo e deverá buscar resolver essa questão, né, nos meios e nos ambientes necessários, porque há pessoas que vão exercer essa intolerância no campo político ou no campo religioso, ou onde houver algum tipo de sintonização, vou chamar assim,
para que aquilo aconteça. Então, a criação de grupos de ódio é algo muito, muito grave que acontece aí, instigado pela veiculação de fake news. Logo em seguida, a gente vai ter a forma de intensificação ou alimentação de preconceitos. Preconceitos contra determinados grupos étnicos, socioeconômicos, partidos políticos, porque outra questão é que as fake news, tendo em vista essa angariação de likes, de views, de compartilhamentos, ela vai se envergar, vai se voltar para circular informações dentro daqueles nichos onde há uma procura na rede. Então, normalmente, temas como política, como questões raciais, elas sempre estão muito em voga. Daí, quando você instiga isso e tendencia a informação de modo a circular por determinados eixos na rede, informações com determinadas características, como eu já disse, características mais sobressaltadas, sensacionalistas, isso ajuda a alimentar preconceitos, visões estereotipadas sobre grupos e personalidades. E, claro, interfere em processos eleitorais. Isso é dito por importantes pesquisadores do mundo, levando-se em conta, né, processos eleitorais no mundo inteiro, tendo, né, como destaque o último processo que elegeu o presidente norte-americano Donald Trump, e foi, inclusive, matéria de importantes jornais, periódicos, revistas, que foi analisado por artigos científicos, onde se percebeu que houve uma grande circulação, uma grande veiculação de fake news associadas àquele contexto. Nós estamos posicionando aqui contra, a favor, se essas informações foram disparadas por quem não. Mas o que se sabe é que naquele contexto da vivência política, que espera-se, pelo menos, que seja algo que obedeça à democracia, isso seja preservado. E nós verificamos que houve uma grande influência das fake news nesse contexto, como também na eleição de 2018 dos partidos envolvidos no nosso país, no Brasil. E aqui nós temos um gráfico que ele foi retirado aí, né, do Google Trends, onde se foi analisado como era a procura, a pesquisa pelo termo fake news. E se observou algo importante. Vocês estão observando aqui, ó, próximo do dia 30 de setembro de 2018, que é a data que se aproxima da eleição, um aumento vertiginoso. Olha aqui, um aumento rápido, um pico pela procura do termo fake news, a pesquisa do termo fake news. Isso no intervalo de aproximadamente 10 meses. Isso aconteceu por quê? Resultado de uma grande disseminação de notícias políticas falsas e verdadeiras sobre a campanha presidencial de 2018, como a gente acabou de falar. Então, nós observamos aqui, por meio de uma projeção gráfica, como o impacto dessas notícias acabam gerando uma mobilização do ponto de vista social. E aí nós temos dois pontos para analisar. Primeiro, a gravidade de como processos sérios e importantes para o povo, como um deles, a política, está convivendo aí com uma série de questões no campo das fake news, para os quais, em 2018, nós ainda não tínhamos mecanismos tão refinados para lidar, para dialogar com eles, assim como também existe um lado positivo de nós observarmos. Se houve essa intensa pesquisação a respeito, essa pesquisa, perdão, a respeito deste tema, nós verificaremos que existe da parte das pessoas, do povo de uma maneira geral, um interesse em se informar. Então a gente não pode dizer que é porque as pessoas não querem se informar. Elas necessitam e têm buscado a informação. Porém, como nós sabemos, as estruturas de mídias, as mídias sociais e as redes, muitas vezes operam numa dinâmica específica. A gente vai já falar, porque eu não quero adiantar muito dessa temática para deixar ela um pouco mais lá para frente, mas muitas vezes essas informações elas chegarão em mãos que não têm ainda uma condição de avaliar, de perceber a qualidade dessa informação, a segurança e a credibilidade, e acaba que essa informação gera um impacto negativo. Seguindo adiante, eu queria relembrar para vocês um triste fato que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2014. E aí eu coloquei embaixo essa tarja bem,
né, taxativa, inclusive, dizendo que fake news mata. E mata de verdade. Aqui no Brasil nós tivemos um triste caso que ocorreu aí no ano de 2014, onde esta jovem chamada Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, ela foi morta após ser agredida sob acusações de magia negra em Guarujá. O que foi que aconteceu? Pelo Facebook, né, uma mídia social que a gente conhece aí, que, né, naquela época acredito que fosse uma das mais populares, pela recordação que tenho, foi veiculado um retrato falado, uma descrição, né, de uma mulher que supostamente estaria realizando rituais de magia negra com crianças. E essa informação foi veiculada e um grupo de moradores chegou, então, a pensar e a identificar aquela jovem, aquela mulher, como sendo a pessoa que estava sendo, então, apontada nas redes sociais. E aí o que é que foi feito? Famosa justiça com as próprias mãos. Então, uma pessoa inocente, depois se comprovou que não havia nenhuma relação. Pelo contrário, né, as reportagens deram conta de que era uma pessoa pacata, que até vinha tratando problemas de ordem psíquica, que trazia, mas que não tinha absolutamente nenhuma relação com o que foi citado na postagem na internet. Então, nós verificamos que uma pessoa, uma mãe, né, uma mãe de família, uma filha, teve sua vida ceifada por conta da disseminação de uma informação falsa que intensificou dentro de uma comunidade características como a gente colocou: ódio, preconceito, e acabou instigando comportamentos violentos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando nós formos repassar uma informação. Porque a comunicação ela tem vias múltiplas. Eu falo, eu transmito uma ideia de diversas formas, seja verbalmente, por uma postagem, por uma música que eu apresento a alguém, mas como essa informação chega e entra em contato com o universo íntimo e pessoal do outro, aí já é um outro contexto. Então, o cuidado deverá sempre para que nós tenhamos condições de refletir sobre a veracidade e a credibilidade daquelas informações. Na sequência, nós iremos falar aqui sobre um outro aspecto importante. Fake news é algo recente? E como eu já disse para vocês no início, não é algo recente. E eu trago para vocês uma reportagem da BBC, BBC News, é importante, né? Um importante grupo de jornalismo, que trouxe para a gente aí um trabalho interessante apontando 3 casos na história onde as fake news elas acabaram gerando conflitos de guerra ao redor do mundo, certo? Então nós vamos verificar aí que casos foram esses. Um desses casos aconteceu aí mais recentemente, quando a Rússia ela promoveu a integração da Crimeia, que era uma região da Ucrânia, de um país vizinho. Para nós termos ideia, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum país realizava tomadas de território, integração de território de outro país, por exemplo. Isso é algo considerado, inclusive, passado na história mundial, porque não há mais espaço, pelo menos do ponto de vista daquilo que foi constituído pela dinâmica política das nações, não há mais essa objeção. Porém, recentemente nós verificamos, né, presenciamos. E qual foi o chamariz a respeito disso? Foram veiculadas fotos, né, de lugares na Crimeia onde supostamente crianças estavam sendo crucificadas em praça pública, para criar a partir disso uma opinião popular que favorecesse a integração desse território à Rússia. E como a gente verifica, isso aconteceu. Como a gente está vendo aí nesta reportagem do El País, o presidente Putin promoveu então a integração da Crimeia 5 anos depois de que ela foi anexada a partir desses processos, né, que levaram aí à dissociação da Crimeia da Ucrânia. Outro caso que a gente vai verificar aconteceu no contexto da Guerra do Golfo, uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, onde nós tínhamos ali alguns conflitos, portanto, os Estados Unidos não haviam, portanto, se pronunciado dentro desse contexto. Daí o que foi que aconteceu? Só para nós nos situarmos. Os Estados Unidos estava dentro dessa, margeando, vamos dizer assim,
esse conflito, que foi a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos não estavam participando, essa guerra acontecia entre o Iraque e outra nação, porém, houve, em um determinado momento, um discurso inflamado, que foi um discurso produzido, dessa garotinha que vocês estão vendo aí na foto. Ela falando que naquele contexto o Iraque havia promovido barbaridades, uma série de mortes, assassinatos, de coisas graves, sérias, extremamente complicadas, que criou uma opinião popular, novamente, pressionando e, de certa forma, autorizando os Estados Unidos da América a ingressar, a embarcar nessa guerra. Mais tarde, a gente descobre que isso se trata de uma fake news e que essa menina, na verdade, ela supostamente teria testemunhado essas situações. Ela era filha de alguém da embaixada do Kuwait em Washington, que era então a civilização, melhor dizendo, o lugar, o país que estava em conflito com o Iraque. Então, deu-se aí por aí a percepção de que se tratava de fato de uma fake news. Então, foi um discurso produzido, emocionado, tendencioso para autorizar dessa forma a invasão dos Estados Unidos, combatendo aí a partir de interesses particulares. Outra situação que aconteceu ocorre num país chamado Myanmar. Nesse país, nós temos uma etnia conhecida como Rohingyas. É um grupo específico desse país que é extremamente perseguido, e a esse grupo são negados todos os direitos básicos, direitos humanos mesmo, básicos. Aquilo que é básico, que a gente entende como o direito de ir e vir, direito de ter uma moradia, de frequentar a escola, isso é extremamente vedado, isso é extremamente proibido para essa população, para esse grupo específico do Mianmar. E isso foi extremamente intensificado a partir da veiculação de postagens no Facebook, divulgando fotos como essas, fotos falsas, que apresentavam homens, né, e mulheres deste grupo dos Rohingyas com armas, instigando processos de revolta, fotos, inclusive, que eram de um outro contexto temporal, de anos antes, incitando ali a revolta popular contra esse grupo étnico, a ponto de nós vermos aí essa informação no El País, né? Facebook foi crucial para a limpeza étnica do século XXI em Myanmar, onde nós tivemos aí grande número de mortes de pessoas que fazem parte deste grupo étnico em virtude, impulsionados aí pelas fake news que foram disseminadas. Portanto, a gente verifica que fake news não é uma coisa tão nova, ela é antiga, intensificada, é claro, por conta daquilo que a gente tem falado e observado, que são as tecnologias da informação e da comunicação. Nesse caso aí, em específico, a gente está vendo um grupamento que ficou conhecido como The Ghost Army, o Exército Fantasma, que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial por parte dos Estados Unidos, onde vocês estão vendo aí uma cena, inclusive, bem curiosa. Soldados suspendendo um tanque de guerra. Quando, na verdade, esse tanque de guerra era um tanque inflável. Então, o que é que eles faziam? Eles espalhavam vários desses tanques de guerra em direção a um determinado ponto no campo de batalha, e um avião que sobrevoasse aquela região ia observar e dizer, passar para o seu comando que um determinado grupo com tanques armados estavam se dirigindo para uma determinada área, para assim difundir informações falsas e desestabilizar o exército. Era muito comum também, e assim, interessante observar que esse grupo ele não era formado, na sua maioria, por militares, ele era formado por atores, por designers, por arquitetos, por pessoas que trabalhavam com essa produção artística para criar e difundir informações falsas no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, manipular a informação para se ganhar um conflito armado. Outro fato importante que a gente também observou foi o caso do Jason Blair, um jornalista, que ele depois foi descoberto, e aí era um jornalista muito importante de um dos jornais mais prestigiados do mundo, que é o The New York Times, e existe no campo do jornalismo a ideia da proteção da fonte. Como muitos temas são temas polêmicos, que envolvem até questões de segurança, o jornalista ele tem por direito
que proteger a sua fonte para não expor aquela fonte a riscos muito graves, a riscos que possam trazer comprometimentos à sua integridade, à sua vida. Daí, valendo-se dessa condição, esse jornalista, o Jason Blair, ele então acabou produzindo uma série de reportagens que geraram grandes impactos e que mais tarde foram reconhecidas como reportagens falsas, reportagens que não tinham nenhuma confirmação, nenhum tipo de relato, nenhuma prova material que pudesse constituir. Então, mais um exemplo de como as informações falsas, as notícias falsas num contexto social, elas foram responsáveis aí pela forma como a comunicação veiculou uma série de informações para o nosso contexto social. E aí um outro tipo muito comum de técnica que vai se utilizar dentro do campo das fake news é o que a gente vai chamar de argumentum ad hominem, que é o argumento contra o homem, ou seja, contra aquele que sustenta aquela informação. Hoje em dia é muito comum nós observarmos que quando alguém, nesse contexto de fake news, ou uma página, uma pessoa específica, uma personalidade, deseja descredibilizar a informação, ela vai descredibilizar a fonte. De repente, um determinado jornal lança uma informação, reporta um fato. Aí o que é que se faz logo em seguida? Não, esse jornal ele não é confiável, porque ele apoia determinado candidato, porque em determinado momento ele reportou tal informação, porque é um jornal que tem determinada orientação. Então, normalmente, se procura, por meio aí dessa realidade de fake news, atacar a fonte para desqualificar o argumento, para desqualificar a informação. O que é verdadeiramente grave, porque isso acaba influenciando como essas informações chegam e acabam, inclusive, fazendo com que as pessoas repudiem informações que são até informações de natureza pública importantes, desculpem, que têm uma grande importância no campo social. Daí nós temos hoje o seguinte contexto. Antes, nós tínhamos a fonte da informação e, consequentemente, do conhecimento extremamente limitada. As bibliotecas não eram de acesso público, da sua maioria, nem todas as pessoas eram alfabetizadas, então, muito do que nós tivemos como consequências, com consequências desastrosas no passado, desculpem, com consequências desastrosas, se deu em virtude da escassez de conhecimento. Porém, hoje a gente já tem outro contexto, que é o excesso de informação. Então, no primeiro momento, a gente tem a escassez da informação, agora a gente tem o excesso de informação. Então, hoje as pessoas morrem muito mais pelo excesso do que pela falta. Porém, diante desse confronto entre o que é pior, se é a falta de informação ou se é a informação de sobra, uma outra coisa precisa ser ponderada, é a credibilidade dessa informação. Será que essa informação ela é crível? Será que essa informação é confiável? Eu posso realmente me utilizar dessa informação para repassá-la ou para basear minhas escolhas pessoais ou minhas condutas éticas ou aquilo que eu vou fazer no campo profissional? Isso é um grande questionamento que nós temos feito nos últimos tempos, a ponto de nós chegarmos a questionar coisas fundamentais que sempre foram consideradas consensos básicos, como eu já disse para vocês. O fato de nós termos essa consideração de que a Terra não é plana, de que o aquecimento global é algo constatado e percebido pela ciência, ou seja, produto do fazer e do olhar científico, até fatos como o mais recente, ligado aí ao momento mais recente, dos movimentos anti-vacina. Nós chegamos ao ponto de observar que existem movimentos organizados a ponto de sustentar a ideia de que as vacinas elas são prejudiciais à saúde humana. Quando a gente sabe, por exemplo, que o médico, isso baseado em fatos, reportagens que foram noticiadas, uma reportagem, inclusive, investigativa, que desmascarou este médico, que mostra que este médico, que lá no contexto ali do Reino Unido, que engendrou esse processo, ele, na verdade, manipulou dados de pesquisa que supostamente falavam sobre a associação do autismo, transtorno do espectro autista,
com o uso de determinadas vacinas, como a vacina para a poliomielite. Então, isso foi descartado metodologicamente mais tarde, né? Instituições, autarquias que fazem estudos de saúde, como o CDC dos Estados Unidos, refizeram testes com um número de participantes muito grande e credibilizaram a informação de que as vacinas não trazem qualquer malefício à saúde humana. E hoje a gente está tendo que voltar nesse mesmo ponto. Nós estamos tendo que readmitir essa reflexão para insistir em que as pessoas se vacinem contra doenças tão graves como é o caso da Covid-19, para a qual nós ainda não temos vacina, mas que nós já ouvimos pessoas dizerem que não irão se vacinar, porque não confiam, porque... Né? Aí a pergunta que fica é, será que todas essas pessoas que sustentam essa opinião tiveram condição de, em algum momento da sua vida, ouvir falar sobre o que é uma vacina? Do que é que se trata? Como é que ela é produzida? Então, muitas vezes, nós não poderemos, naturalmente, hostilizar de forma nenhuma, ou vitimar essas pessoas a essa condição. Nosso compromisso maior será em revelar credibilidade a partir do conhecimento. Daí a vacina para as fake news é, basicamente, a difusão do conhecimento, a divulgação científica, o ambiente educacional como ambiente formador dessas percepções. Então a gente vai ter nas redes sociais ambientes extremamente poluídos por essas coisas que vocês estão vendo aí. Textão, por exemplo, quando alguém quer colocar ali uma opinião de forma a impactar, com frases chamativas, palavras de impacto, aí a gente tem os textões, e quando esse texto, por exemplo, ele é colocado na rede por uma personalidade que influencia as outras, ele tem um impacto muito maior, a ponto de a gente ter aí hoje em dia os chamados digitais influencers, né, que geram um impacto muito grande dentro desse contexto. Outro aspecto que nós deveremos observar é que hoje em dia, em muitos contextos, a opinião ela vai ser levada em conta de ciência, de evidência. E a gente tem que observar diferenças muito importantes. Opinião, em boa parte dos contextos em que ela é expressa, ela vai trazendo crenças e verdades particulares de quem a sustenta. Então, nós não podemos considerar que a opinião ela vai servir para todos os contextos. Por isso que é muito complicado quando se emite uma determinada opinião sobre um determinado assunto, cuja opinião não está buscando um embasamento geral do pensamento científico. Ela está buscando apenas sustentar as crenças particulares daquela pessoa que está, então, apresentando aquela opinião. Aí nós temos o risco de acabar conduzindo, colocando pessoas dentro do equívoco, simplesmente porque aquela opinião ela foi apresentada como uma verdade. E as mídias sociais têm intensificado muito essa dinâmica, porque hoje em dia, boa parte dos nossos relacionamentos, se não acontecem a partir das mídias sociais e nas mídias sociais, eles também são levados para lá. Porque nós temos relacionamentos, principalmente nós que não nascemos nesse contexto, que antecedem as redes sociais. Daí esses relacionamentos familiares, afetivos, de trabalho, foram transportados para essas mídias. E existem considerações muito importantes, porque quando a gente conversa, dialoga nas redes sociais, nosso diálogo ele nunca é livre. Ele está acontecendo dentro de uma estrutura. E, consequentemente, essa estrutura, ela de alguma forma vai condicionar a minha capacidade de dialogar. É como, por exemplo, se eu falasse dentro de um copo. Eu vou pegar um copo e vou ficar falando dentro. Por mais que eu grite, que eu queira impulsionar a minha voz para ela ir mais longe, o copo está abafando a minha voz. Então, quando eu estou dialogando dentro da rede, eu deverei ter os devidos cuidados, porque a rede já tem uma estrutura conformada. Então, muitas vezes, aquela informação que eu estou tentando propor, ela vai virar dado para alimentar uma estrutura de rede que vai acabar criando promoção de valores, de verdades que não são aquelas mais úteis para a sociedade. Na sequência, o que é que a gente observa? A gente observa, então, que hoje a gente tem uma preocupação bilateral. Não só uma preocupação da parte de quem produz a informação, como de quem recebe e de quem envia, quem transporta essa informação através dos mais diversos mecanismos. Portanto, nossa conversa ela se aproxima agora já mais de uma reflexão prática sobre qual é a minha responsabilidade enquanto cidadão sobre as informações que eu dissemino por aí. Há uma responsabilidade. Nós já vimos que é grave a questão das fake news, traz impactos sérios para a sociedade,
Portanto, qual é a minha responsabilidade a esse respeito? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Até onde vai a minha responsabilidade? E quando eu passo para o campo profissional, eu, professor, por exemplo, tenho responsabilidades nesse sentido? Sem dúvida. Onde começa e onde termina essa minha responsabilidade? Como eu, professor, poderei interagir para que, de forma ativa, eu tenha condições de transformar o ambiente na sala de aula num ambiente de reflexão e formação de mentes para lidar com tudo isso que a gente acabou de falar, com a pós-verdade, que é uma característica da pós-modernidade, com as fake news. Quem são os alunos, quem são os meus alunos que estão saindo do ambiente do ambiente escolar, do ambiente universitário para o mundo? Será que eles têm condição, por meio daquilo que está se propondo dentro desse ambiente de formação, de verificar a realidade a partir de um olhar crítico? Então, essas questões devem ser levantadas constantemente dentro da nossa prática. Daí o nosso cuidado deverá ser que hoje nós atentamos muito mais para uma necessidade de se checar informações. Ou seja, nós hoje estamos preocupados em como essas informações são veiculadas, que informações estão sendo repassadas, como elas chegam lá do outro lado, até porque essas informações, muitas vezes, elas vão estar basicamente intencionadas para promover curtidas, compartilhamentos, views. Então, isso deve ser, com certeza, muito, muito, muito mesmo observado. E, claro, buscar as fontes dessas informações deve ser um comportamento básico que a gente deve, então, observar. Eu me recordo que há algum tempo atrás eu fui abordado por um grupo de alunos e aí eles me disseram o seguinte, não sei se vocês chegaram a tomar conta desse fato, eles disseram assim, professor, eu sou biólogo, sou professor de biologia, lecionei durante um tempo da minha vida na educação básica, né? E aí alunos do ensino médio chegaram e disseram assim, professor, o que é que o senhor pensa sobre a anatomia das sereias? E aí eu fiquei pensativo, como assim? Anatomia das sereias, né, professor? Porque existe um documentário do Discovery Channel que trata sobre as sereias. E lá, importantes cientistas do mundo falam que pesquisadores descobriram sereias em um determinado lugar e então se encontraram vestígios, fósseis de sereias. E aí esses alunos começaram a trazer essas informações e na hora eu de fato confesso que eu fiquei um pouco atônito com a informação, né? Porque, poxa, e aí eu fui procurar o documentário mesmo para ver do que se tratava. E, nossa, gente, é um documentário de fato. Acredito que, não sei se hoje ainda está disponível na internet, na época estava, né? Um documento Sereias, tem um subtítulo que eu não lembro, mas também realmente é um documentário do Discovery Channel. E aí eu assisti o documentário e, assim, uma linguagem, esse documentário se utilizava da linguagem científica, o que é muito comum nas fake news. Muitas vezes as fake news se utilizam de uma linguagem oficial para repassar informações falsas. Então, o documentário falava de sereias e apresentava cientistas falando a respeito das sereias. E aí eu comecei a ficar assim, né, bem confuso com aquilo. Mas aí eu parei e fui lá. Fui procurar a fonte do documentário. Lá no final do documentário, quando a gente assiste, né, tem a ficha técnica, vai aparecendo o nome dos produtores e tal. E aí eu observei uma coisa interessante. Aparecia lá, professor fulano de tal, pesquisador disso, disso, daquilo, outro. Professor da Universidade X. Eu peguei o nome desses professores e fui procurar no Google. Eu não achei o nome de nenhum dos professores e nem das universidades onde eles supostamente eram professores. E depois eu verifiquei uma coisa ainda mais curiosa. É que no final do documentário aparecia assim, o nome da pessoa. Fulano de tal, como professor tal. Ou seja, lá no final, na ficha técnica, estava se indicando que o documentário, na verdade, ele tinha sido feito sob uma proposta cinematográfica mesmo, era um filme de ficção, o que hoje já é muito comum. Existem filmes que têm uma linha, né, de produção cinematográfica como se fosse um documentário. Mas, naquele caso, era de fato um filme, não era nada verdadeiro.
Aí eu cheguei e mostrei para os alunos, expliquei, falei, olha, esta é uma produção que funciona na linguagem cinematográfica, né? Como se fosse um documentário, porque passa aquele ar de seriedade, mas na verdade não se trata de um documentário sobre um fato, sobre uma constatação científica e tudo. E aí eu vi, né, o esmaecimento, a tristeza no rosto daqueles alunos, porque como eu disse a vocês, são informações que elas instigam, elas motivam pelo sensacionalismo que transmitem. Então, buscar as fontes, acessar as fontes, é a primeira forma que nós teremos de verificar uma informação. E que fonte é essa? Essa fonte é confiável? Normalmente as fontes confiáveis, elas são fontes que são acessadas e são consultadas por outros veículos de informação que repassam aquela informação. Então, se você está repassando informação sobre saúde, quem são as fontes mais confiáveis? Aí eu tenho o Ministério da Saúde, tem a Organização Mundial da Saúde. Vamos ver o que é que esses órgãos estão dizendo. Se tem algo que está destoando da maioria das informações oficiais, muito provavelmente nós deveremos desconfiar dessa informação. E aí, como nós estamos falando de redes sociais, de mídias sociais, eu gostaria estou vendo que tem algumas perguntas e algumas contribuições, já já a gente vai, né, atentar para todas elas. Eu gostaria de indicar para vocês um documentário que ferveu aí nesses últimos tempos, né, chamado O Dilema das Redes, né, esse documentário, então, é bastante interessante, vai trazer uma série de reflexões sobre como é o nosso relacionamento na pós-modernidade com as redes sociais. E aí nós temos uma reflexão que é do jornalista Andrew Lewis, onde ele vai dizer o seguinte: se você não está pagando por um produto, é sinal que o produto é você. Ou seja, a maior parte de nós que utiliza redes sociais, nós não pagamos por esses serviços, mas nós colaboramos com esses serviços a ponto de entregar dados. Basta nós compreendermos que hoje a nossa sociedade ela funciona a partir de dados. Dados é o que movimenta, é o que mantém nosso contexto, nosso convívio social. É a moeda que mais vale. Se eu perguntasse para vocês hoje quem é a maior empresa de transporte urbano do planeta, vocês saberiam me dizer? Pode comentar aí no chat. Eu gostaria só de dar uma informação adicional. Ela não tem um carro e é a maior empresa de transporte urbano. Alguém me ajuda? Ninguém? Estou esperando aqui. Se quiser falar no microfone também, gente, pode falar, fica à vontade. Vamos interagir um pouquinho para ninguém dormir, né? Ninguém me ajuda. Opa, valeu Camila, obrigado, Camila Siebra. A Uber. E o que é a Uber? Né? A Sandra também complementou aí. Isso mesmo, Sandra, Uber. E o que é a Uber? Né? Para a gente resumir. É uma ideia que no final das contas se transformou num aplicativo que agrega por meio da tecnologia motoristas no mundo inteiro. Então, hoje em dia, a moeda que mais vale de fato é a informação. A informação, os dados que circulam, que no final das contas viram informação para alimentar esses sistemas, eles são muito valiosos. Daí as mídias sociais, Facebook, Instagram, todas elas têm condições de desenhar perfis a partir da forma como a gente interage com elas, para por meio desses perfis incentivar consumos, depois vender esses perfis de dados para empresas que querem promover o consumo na sua realidade. Ou seja, boa parte daquilo que a gente faz é conduzido, muitas vezes de uma forma indireta, inconsciente, por essas informações que nós entregamos. Então, pensem nisso. Cada clique é uma informação que a gente entrega. Cada passada do touch é uma informação que a gente entrega para a rede. E por que falar isso? Porque as fake news, elas circulam dentro dessa estrutura de rede. A gente não está com isso demonizando, querendo dizer que não, vamos colocar abaixo as redes sociais. Não é por aí, não é por aí, tá certo? Não é por aí esse nosso discurso. O que a gente quer, na verdade, é pensar nas possibilidades que nós teremos de transformar esses recursos cada vez mais em atividades, ou melhor dizendo, ambientes promotores de educação, promotores do pensamento crítico, científico e democráticos, sem dúvida, ok? Continuando, logo em seguida a gente vai comentar aí um pouquinho, tá certo? A respeito daquilo que está sendo colocado aí no chat. E aí fica uma pergunta: o que fazer nesse contexto? A gente comentou tanta coisa grave, tanta coisa séria, tantas angústias que a gente tem em frente aí a esse universo de fake news. E aí a gente se pergunta: e eu, como professor, o que é que eu vou fazer com isso?
Dá até uma vontade de respirar fundo, né? E pensar sobre, nossa. E aí o Homer Simpson está apontando aí para vocês, né? Para mim, para cada um que está aí do outro lado. Porque nós somos convidados a participar disso aí. Tem uma coisa que eu falo, gente, que assim eu levo isso como verdade mesmo de vida. Nós estávamos até comentando ontem, eu peço licença para fazer esse relato, sem nenhuma necessidade de autopromoção, sem nenhum desejo de autopromoção, mas como professor que sou e como colega de profissão de muitos dos que estão aqui, nós somos profissionais que lidamos com uma base de formação intelectual. Nós deveremos ter um cuidado, e isso não é preciosismo, mas um cuidado sério, sem ser um cuidado, né, carrancudo, rancoroso, não, mas um cuidado sério e coerente com o conhecimento que nós produzimos. Guardando as devidas proporções, o trabalho de um cientista, de um pesquisador, de um professor, ele é tão importante e traz a mesma seriedade do que o trabalho de um médico, de um engenheiro, de alguém que está nessa frente mais intensa da produção humana. Por que eu digo isso? Porque a forma como nós conduziremos o nosso fazer é extremamente aguda e grave a ponto de gerar impactos na vida de seres humanos, dos quais nós nem imaginamos. Só pegando aqui um breve rastro de uma área que é meu objeto de pesquisa, e eu não vou entrar nesse campo, mas é algo que eu gosto muito. A neurociência nos informa, por exemplo, que hoje, por meio da educação, se comprova que nós somos capazes de mudar estruturalmente o cérebro de outro ser humano. Então, olha como isso é importante. E aí, enquanto professores, a sua prática, o seu dia a dia, seja dentro da sala de aula, no ambiente remoto, aquilo que você faz, aquilo que você propõe, deve refletir como produção de conhecimento. Quem de nós, professores, por exemplo, vai anotando os dados das nossas atividades, depois para avaliar, faz uma análise estatística, traça perfis de turmas de alunos, e aí observa, poxa, essa atividade deu certo nessa turma, dessa não deu. Qual é o componente que está ali e, consequentemente, não está aqui nesse contexto que acabou interferindo nessa dinâmica? Então, tudo isso é importante para que nós estejamos nesse contato e percebamos que o nosso trabalho é um trabalho de formação intelectual, e nós precisamos nos pronunciar. Você, professor, você, professora, que está aí me ouvindo, eu faço esse convite e, ao mesmo tempo, esse apelo. Vamos tomar as rédeas da nossa atuação profissional. Às vezes a gente vê no ambiente de sala de aula os mais diversos profissionais interagindo e, às vezes, de forma negativa, interferindo com a nossa prática, na nossa prática. Quando, na verdade, o principal agente do processo de aprendizagem é o aluno, e dentro desse contexto, o professor é o mais importante interlocutor depois do aluno. Então, se os processos de ensino-aprendizagem deverão acontecer pela minha ação como professor, baseado na necessidade, no desejo do aprendizado do aluno, eu deverei estar sustentado sobre as bases mais sólidas, sobre aquilo que eu irei produzir, sobre aquilo que eu irei propor. Então, é feito um convite. A educação ela tem que dialogar constantemente com o tempo, com a atualidade. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? Quantas das nossas aulas nós temos condições de trazer essa temática para ser trabalhada? E não precisa trazer necessariamente o tema, eu posso diluir isso em momentos, em atividades. E aqui eu reporto uma coisa que nós falamos muito na sala de ciências, isso acaba que vira uma bandeira nossa de tanto que a gente fala, mas é algo que é produto também de evidências científicas, de análises nos mais diversos campos, desde as ciências humanas até as ciências biológicas, falando mais uma vez da neurociência, é que as experiências hoje, elas convencem muito mais do que o discurso. Existe um pensador da gamificação chamado Ian Bogost, que ele cunhou o termo chamado retórica procedimental. Por quê? Porque ele percebeu, observando as pessoas que jogam, que chega um determinado momento que a pessoa ela está aprendendo e, mais do que isso, ela está modificando seus valores, o seu proceder do ambiente social, porque ela foi confrontada com a experiência. Não foi porque alguém chegou e disse, olha, vem cá, você tem que fazer isso, 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 porque é certo, ou porque é errado, ou porque tem tais consequências. Mas porque ela teve contato com experiência, que lá no contexto do Ian Bogost é o game.
mas no nosso contexto da sala de aula pode ser uma série de coisas. Outra confusão muito grave gente, estou vendo aqui a lista de frequência, né? Como eu estou sozinho, eu vou disponibilizar a lista já no finalzinho, antes de começar a sessão aí de perguntas, tá certo? Disponibilizo o link da frequência para vocês, tá bom? Então, o que é que vai acontecer nesse contexto? Outra perspectiva muito grave que a gente observa é que quando a gente fala de metodologias ativas, de gamificação, de sala de aula invertida, de todas essas propostas que se avizinham do contexto da educação, principalmente mais na atualidade, as pessoas já atrelam isso a recursos tecnológicos, a uma aula online ou coisas dessa natureza. Quando, na verdade, isso não é necessariamente verdade. Nós deveremos muitas vezes observar que, às vezes, a aula vai ser mais produtiva se a gente tem uma atividade bem orientada, significativa, do que nós termos uma sala de aula extremamente arrojada de tecnologia e essa tecnologia não se comunica com as necessidades de aprendizagem daqueles alunos, daquele grupo, daquela turma, daquela comunidade, mediadas pela ação daquele professor. Então, consequentemente, nós estaremos tendo essa reflexão, ok? Nós estaremos neste processo de reflexão de nos pronunciarmos enquanto professores, enquanto agentes desse processo. Daí, uma observação que nós faremos é que, primeiro, para a gente lidar com as fake news, nós precisaremos conhecer. E este diagrama aqui, certo? Ele vai nos mostrar basicamente sobre como são ou quais são os tipos de fake news que a gente tem. A gente tem nesse primeiro contexto aqui, ó, 3 eixos que nos mostram quais são os tipos de fake news. Aquela que tem uma falsa conexão. Ou seja, eu pego manchetes, ilustrações ou legendas que não confirmam o conteúdo. Ou seja, eu vou falsear uma conexão. Eu pego uma determinada notícia, ou uma determinada imagem, ou uma determinada legenda para descrever uma imagem, uma situação, que não tem a ver com o conteúdo. Isso a gente vê, às vezes, em algumas reportagens sensacionalistas. A gente vê uma reportagem sobre política, sobre corrupção, e aí, de repente, aparece uma figura aleatória de uma suposta figura política, foi tirada de contexto, e aquela figura política é de outra reportagem e foi colocada lá para ilustrar, mas ela não ilustra de forma real. Por quê? Porque a conexão não existe. Então, isso é um tipo de fake news. Depois eu tenho o falso contexto, quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa. Então, eu tenho um conteúdo que ele ainda é genuíno, mas eu o tirei do contexto a ponto de adotar um outro contexto, um contexto falso, né? É interessante observar, teve uma época aqui no Brasil que rolou muito aí uma ideia de que banana curava câncer. Por quê? Porque banana tinha fator de necrose tumoral. E a galera, principalmente aquela banana que está com a casca mais pretinha, cura câncer. E isso foi uma febre. E aí a gente vai observar. Quem é da área, né, quem é da biologia ou da área das ciências biomédicas, já acha um pouco estranho logo de início, porque fator de necrose tumoral é coisa de célula animal. Banana é célula vegetal, né? É um patenocárpico de um vegetal, não tem como ter fator de necrose tumoral. Aí, quando a gente vai pegar o artigo lá do Japão que falava a esse respeito, era porque determinados pesquisadores foram fazer um teste a esse respeito de fator de necrose tumoral em ratos e eles utilizaram, por exemplo, um fracionado lá de banana para injetar em determinados tecidos do animal e provocar uma reação e observar como isso acontecia. Então, você pega ali uma informação que ela é genuína e se aproveita, às vezes, de parte dessa informação a ponto de falsear o contexto. Ou, como acontece em algumas situações, a manipulação do próprio contexto, quando a informação, a imagem genuína é manipulada para enganar. E você tem uma manipulação direta, a chamada manipulação, né, visível, escancarada. Aqui embaixo nós já temos outros tipos. Sátira ou paródia, isso é muito comum. Tem páginas que fazem muito isso, né? Uma página conhecidíssima é o Jornal Sensacionalista. E eles, de fato, fazem isso para satirizar, para brincar. Às vezes é um vídeo, uma música, uma paródia, algo dessa natureza, que ridiculariza um tema, uma personalidade pública. Porém, eles têm um potencial de perigo. Por quê? Porque tirados de contexto, às vezes a gente recebe muito vídeo sobre política com esse mesmo contexto nas redes sociais, nos grupos, né, do WhatsApp. Eles não têm uma intenção clara assim, de prejudicar, em boa parte dos casos.
mas eles têm um potencial para enganar. Porque ali as informações elas acessam a pessoa com tanta facilidade, porque elas trazem uma linguagem às vezes musicalizada ou algo dessa natureza. Então essa informação ela tende a ser aceita com mais facilidade. Conteúdo enganoso é o uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. Então é de fato o uso de dados forjados, gráficos inventados para justificar uma determinada informação que se tem, um determinado fato falso que se tem interesse. Conteúdo impostor é quando as fontes são limitadas, tá certo? Então você tem aqui um problema de fonte, é um conteúdo onde você tem uma reprodução muitas vezes de fonte, um plágio, ou mesmo quando essas fontes não são confiáveis, e o conteúdo fabricado, é um conteúdo novo, 100% falso, criado para ludibriar e prejudicar. Esse daqui, ele é um conteúdo literalmente produzido com uma finalidade. Ou seja, é uma fake news genuína. Os outros, eles têm um potencial de perigo maior. Por quê? Porque eles não foram criados com essa finalidade, nem todos, claro. Mas eles podem ser utilizados para tal, eles têm essa projeção, né? Então a gente deve fazer essa distinção. Infelizmente, hoje a gente tem até, né, disparos organizados em massa, tá certo? Que fazem aí a disseminação dessas notícias que são preparadas antevendo um contexto, antevendo uma realidade. Então, o primeiro ponto é que nós, professores ou promotores, divulgadores da ciência, deveríamos primeiro nos informar a respeito do que é fake news, de quais são as suas características, primeiro saber reconhecê-la, porque a gente não vai saber lidar com aquilo que naturalmente a gente não conhece. Outra coisa muito importante é atentar para algo que não é novo, quem trabalha com ciência já viu, e que a gente precisa estar sempre revisitando: o método científico. É aquele método que me dá segurança de conferir o passo a passo pelo qual um conhecimento passou para ele ser produzido. E isso precisa, inclusive, estar presente dentro da nossa vivência de escola, da nossa vivência de sociedade. E aí nós temos um fato muito importante. As metodologias ativas, nós dialogamos a respeito delas, principalmente aqui nos cursos, né, nas oficinas da sala de ciências. Se vocês observarem mais especificamente, elas seguem a proposta do método científico. Por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a própria sala de aula invertida, todas elas estão seguindo um pressuposto de que o aluno vai participar de experiências pelas quais ele tirará dali observações, constatações, dados, e ao confronto desses dados baseado em questionamentos, métodos, tá certo? Que então vão dar condições de sustentar essas informações. Ele não vai simplesmente acatar ou desacatar porque alguém disse ou porque essa informação parece ou não parece confiável. Ela está estruturada dentro de um método. E já se aproximando do final aqui da nossa fala, um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é que nós poderemos e deveremos realizar os momentos onde a gente pode disponibilizar para os nossos alunos, inclusive oferecer momentos de oficina, treiná-los, né, para os momentos de trabalhar com a checagem de fatos. Hoje nós temos uma série de mecanismos, e aí já fica aí como convite para no futuro nós temos uma parte 2 dessa oficina, que não é possível, né, por conta do tempo, nós realizarmos aqui, onde nessa segunda parte, é uma oficina mais longa, né, ela precisa acontecer em 2 momentos, a gente desdobra um pouco mais do fact-checked, né, que é a checagem de fatos, onde a gente apresenta mecanismos dentro dos navegadores, ferramentas de checagem de fatos e dados da própria estrutura das notícias que nos dão conta de qualificar e credibilizar informações, né? Ou seja, hoje em dia nós temos aí agências que fazem isso, agências importantes que vão nos dar conta de apresentar informações, indicar informações como falsas, indicar informações como verdadeiras, mas é interessante que nós também estruturemos o ambiente da sala de aula para promover a educação nesse sentido. E aí, mais especificamente, até trazendo uma reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular, que vai apresentar a aprendizagem por competências, eu gostaria de dividir com vocês este método aqui, tá certo? É o método de Graham, tá certo? O método de Graham, ele foi proposto por um escritor, tá certo? Que é o Paul Graham,
E o Paul Graham ele vai estruturar dentro de uma pirâmide a qualificação de um argumento. Eu vou relatar aqui para vocês um trabalho que eu realizei em sala de aula. Na época, né, o Facebook estava bombando mais do que hoje. E o que foi que a gente fez? A gente pegou reportagens polêmicas, postagens polêmicas, e foi pegar os comentários das postagens. Lá a gente não estava trabalhando necessariamente com fake news, mas estávamos trabalhando com comentários, posicionamentos, opiniões. Isso pode ser feito com análise de vídeo, discursos, tá certo? E aí o que é que a gente fez? A gente qualificou aqueles comentários dentro dessa estrutura da pirâmide. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a pirâmide para vocês darem uma olhada. Por exemplo, lá na base da pirâmide, eu tenho o mais baixo tipo de argumento, que é o xingamento mesmo. Puro xingamento e nada mais. O uso de grosseria para se posicionar sem elaborar, certo? Aí aqui ele dá uma orientação, bloque, IBAN e reporte, ou seja, o que fazer nas redes sociais com um tipo de postura como essa, bloquear, né, banir e reportar aquele insulto, aquele xingamento. Então, um tipo de argumento, entre aspas, né, que ele não tem nenhuma fundamentação, é basicamente violência. Aí depois eu tenho o argumento ad hominem, que a gente até falou agora há pouco, né? Ao invés de discordar do ponto principal, eu vou atacar o autor, ou seja, eu vou desqualificar quem está sustentando aquela opinião para tentar enfraquecer, certo? Então isso também é um tipo de argumento não interessante, nós não poderemos considerar, a gente pode aplicar a mesma coisa para fake news. Essa notícia, ela está insistentemente tentando desqualificar a informação ou o autor da informação? A informação, ela está tentando desqualificar a informação ou está tentando desqualificar a fonte que a proferiu? É um outro ponto importante que a gente vai levar em conta. Desqualificar a escrita, ó, crítica ao estilo de escrita, sem justificar e sem analisar o ponto central. Isso é uma espécie de fuga para ainda assim tentar desqualificar o argumento do outro. Porque de repente uma pessoa vai e me traz um determinado argumento e eu digo assim, olha, você está vendo, o argumento dessa pessoa não está nem bem escrito, não sabe nem escrever, ou não sabe nem falar, não sabe nem pontuar as questões. Então, isso pode ser apresentado como uma crítica à escrita, que não também vai ser fundamentada. Aí a gente tem aqui o do contra, e o do contra ele nem tem uma mãozinha para cima, né? Nem tem um dedinho de legal, nem de negativo, porque ele é uma posição. Então, independente do contexto, nós vamos ter algo de relativo nesse sentido. Então, se colocar contrário, mas sem justificativa e o raciocínio. Ou seja, é simplesmente ser do contra, como ele está colocando aqui. Ser apenas do contra sem explicar não vai mudar a vida das pessoas. Suba um andar ou desista. Ou seja, ou você vai para frente, ou você não vai argumentar mais. Porque existem contextos onde, sem explicação, muitas vezes movimentado por emoções, a pessoa simplesmente vai dizer, não concordo. Ou simplesmente um jornal, uma revista, ou um site, um blog, ele está ali detonando uma determinada opinião científica e o autor ele não diz quais são os pontos fracos, ele não vai no foco, ele apenas diverge dizendo que é contrário, certo? Contrário se pode ser, mas isso não vai gerar um impacto verdadeiro na vida das pessoas. E aí eu já subo para o ápice da pirâmide, onde eu tenho uma qualificação maior com relação aos argumentos. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a contra-argumentação. Contradiz com justificativas e raciocínio o que foi dito. Então eu posso contradizer o que o outro disse. Eu posso, em cima do argumento que foi proferido, fazer questionamentos, sem agredir a pessoa, sem criticar a forma de escrita ou de fala, sem atacar a fonte. Eu vou criticar o quê? O argumento e mostrar as contradições que existem do ponto de vista da ideia, não da pessoa. Depois eu tenho a refutação de trecho, localizar os erros e os refutar com citações entre aspas. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Além de localizar os erros e as contradições, eu vou buscar evidência naquilo que já existe como referência, como fundamentação nas bases teóricas para fazer o quê? Para sustentar, para refutar. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma reportagem, uma notícia, que ela está refutando uma informação que já foi colocada, e ela se dá o cuidado de ouvir os especialistas,
de buscar informação de quem entende sobre o assunto, eu já vou ficar mais atento. E ela ainda não apenas vai citar especialistas de forma avulsa, ela vai dizer professora fulano de tal, da universidade tal, ou seja, ela me dá as credenciais para que, se eu quiser, eu vá buscar essa pessoa para então conseguir as fontes necessárias de onde veio aquela opinião. E o ponto máximo da qualificação de argumento pelo método de Gram é a refutação do ponto. Ou seja, você vai refutar o ponto central. Você não vai tentar fugir, não vai abstrair, você vai se atentar ao ponto que está sendo debatido e vai buscar refutar com as qualidades que você conseguir aquele ponto que está sendo tratado. O ideal seria que as notícias elas tivessem essa possibilidade, né? Ou de informar, ou quando nessa perspectiva de crítica, de refutar o ponto central, que os debates também tivessem condição de refutar o ponto central. Então, divido com vocês e apresento aí o método de Gram como sendo um método muito interessante para ser trabalhado na sala de aula. Isso é interessante que, com o tempo, vai se tornando familiar para os alunos. Como eu disse para vocês, eu em algum momento realizei com turmas de ensino médio um trabalho baseado aí no método de Program, e a gente deixou a pirâmide, montamos uma pirâmide, deixamos na sala, e aí uma hora ou outra, quando os próprios alunos estavam divergindo sobre um assunto, eles mesmos indicavam, ó, isso daí não rola, esse argumento aí não dá, porque tu está criticando é a forma com que ela está falando, não é o que ela disse. Ela pode, de repente, não ter se expressado com as melhores palavras, mas e a ideia que ela está expressando? Você não criticou isso. Então, a gente observa que isso vai ficando mais fluido e é uma ótima ferramenta para ser utilizada nesse contexto do trabalho com as fake news. Queridos amigos e queridas amigas, então, nós vamos encerrando a parte de exposição por aqui. Eu vou pedir licença para interromper a apresentação da tela, tá certo? Só um minuto. Ok? Um grande abraço, queridos amigos e queridas amigas, e até a próxima. Tchau, tchau.